Aleluia. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra. Eu queria que vocês me dessem um feedback do áudio. O áudio tá bom para vocês? Queria que vocês me dessem um feedback para a gente continuar. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês, mas antes eu queria orar, tá? Eu queria começar com uma oração. Tudo aquilo que a gente vai ensinar, tudo aquilo que a gente vai ministrar, a gente começa com uma oração, porque o Senhor está envolvido nisso. A palavra de Deus ela é primazia em nossos corações. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando aí. Vamos compartilhar, queridos, essa live para que pessoas sejam tocadas e abençoadas por meio da ministração da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, tá? Senhor Deus, vamos orar? Ora comigo. Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nosso meio. Obrigado, Jesus, por essa transmissão, por essa palavra. Obrigado porque eu não quero ministrar palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu quero que aquilo que vai sair da minha boca, a palavra que sair da minha boca transmita, Senhor, a tua unção, transmita um conhecimento que não é conhecimento daqui, da terra, mas um conhecimento que vem do teu coração. Eu te louvo porque nós precisamos desse entendimento para fluir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E muito obrigado por todos aqueles, Pai, que estão me assistindo agora. Que o Senhor possa liberar uma bênção especial para todos, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar entrando em cada lar, em cada família, com paz, alegria, no Espírito. Que o Teu reino possa ser estabelecido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Olha só, eu quero compartilhar algo com vocês sobre algo que está mexendo muito comigo nesses últimos dias, em meu coração, e tem sido o tema principal das minhas mensagens, daquilo que eu tenho ministrado, daquilo que eu tenho pregado nesses dias, tanto na minha igreja local, na igreja em que eu sirvo, tanto também quando sou convidado para ir em outros ministérios, estou sempre ministrando, o teor da mensagem é sempre o mesmo: obediência, renúncia, inclinação àquilo que o Senhor está fazendo. E eu queria, queridos, que vocês acompanhassem comigo um texto bíblico lá de Mateus, falando acerca de Jesus, né, do batismo de Cristo. E quando a gente vai fazer menção a esse texto, é logo ele que me vem à cabeça para falar sobre obediência e renúncia, né, para falar sobre avivamento, sobre o tema que a gente vai abordar hoje à noite. E eu quero trazer essa explanação porque nós temos um conceito errado do que é obediência. Na cabeça de muita gente, na mentalidade das pessoas, a obediência sempre está ligada à barganha. É por isso que a gente é ensinado desde pequeno, doutrinado, e a gente cresce com esse tipo de ensinamento, de que a gente precisa obedecer para ter alguma coisa, né? Então é a obediência para se obter algo. Então a gente aprende desde criança, né? A nossa mãe, os nossos pais sempre dizem assim: ó, filho, se você obedecer, você vai ter isso. Se você obedecer, então é aquele sistema de recompensa. Se você for fiel nisso, eu vou te dar aquilo que você tanto quer. Se você tirar nota 10 na prova, eu vou te dar aquela bicicleta, eu vou te dar aquele brinquedo que você tanto quer. Então a criança ela cresce com esse tipo de doutrina, de que a obediência ela é para se obter algo. Então nós crescemos com isso e nós precisamos, irmãos, de uma forma equilibrada, claro, desconstruir um ensinamento muitas vezes equivocado. A obediência ela não pode ser para obter algumas coisas de Deus. Eu quero te fazer essa pergunta, você que está me assistindo. Por que obedecer? Eu quero partir desse primeiro ponto. Por que viver uma vida de obediência? É o tema central da live, é o tema central da mensagem, é o tema central daquilo que nós precisamos viver, daquilo que nós precisamos obter em Deus. Por que obedecer? Né? Tem muita gente que diz assim: obedecer para conquistar alguma coisa de Deus, obedecer para ter aquela bênção que a gente tanto sonha, obedecer para fluir naquilo que Deus tem para a minha vida, obedecer para conquistar, obedecer para ganhar. Mas será que de fato esse é o princípio bíblico daquilo que é obediência? Será que de fato é isso
essa é a mentalidade de Deus acerca de obediência? Esse é o conceito divino acerca de obediência? Eu acredito que não. Eu acredito que a Bíblia ela nos mostra algo totalmente o contrário de que muitas vezes nós pensamos, de que a obediência ela é por amor e não para se obter algo da parte de Deus. Quando você decide obedecer, essa obediência ela precisa ser genuína e sincera por aquilo que Jesus já fez, né? O nosso maior exemplo disso é o próprio Jesus. O nosso exemplo disso é Cristo, né? A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus e ele se esvaziou. Né? Ele se esvaziou da forma de Deus, da sua majestade, do seu corpo de glória. Ele se esvaziou da sua divindade e ele veio ser como nós. Aleluia! Ele veio ser como homem, para padecer as mesmas dores, para sofrer tentações, para ser tentado, né? Como homem de dores. A Bíblia diz que ele foi levado até a morte, né? E esse exemplo de Cristo ele é tão glorioso, ele é tão grandioso, que me faz refletir muitas coisas acerca da minha obediência. Porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até o fim, por amor. Quando fala que ele se esvaziou da sua glória, isso me diz de que foi uma opção. Não foi algo que foi imposto para Jesus. Ele não veio obrigado à terra para morrer no meu e no seu lugar. Ele não veio de uma forma, não tem ninguém, eu vou. Não, Deus não obrigou Jesus a vir. Né? Falando de uma forma bem grosseira, sem aplicar nenhum tipo de contexto, pelo menos não por enquanto, eu quero que você entenda. Não foi uma obrigação de Jesus vir aqui morrer por você. Ele veio porque quis cumprir um propósito e nós somos o fruto desse propósito. Jesus cumpriu aquilo que estava no coração de Deus. E cumpriu não por uma obrigação. Ele não cumpriu porque sabia que o seu nome ia ser glorificado no final. Jesus não foi até o final porque sabia da glória que estaria no porvir. Jesus, ele morreu, padeceu. E o plano de redenção foi perfeito por causa do amor que estava em seu coração. Então Jesus, irmãos, ele demonstrou o amor. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 5, que a prova, Deus ele prova o seu amor para conosco. Jesus ele prova. Deus prova o seu amor para conosco morrendo na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, não havia nada exterior que fizesse Jesus desistir. Porque ele não estava alicerçado em uma convicção terrena, Jesus não estava alicerçado em convicções filosóficas, em achismo, ele estava convicto de que veio para fazer uma obra, aquilo que estava no coração de Deus, e foi executado, e inclusive com muita maestria. Jesus veio para cumprir um propósito, e esse propósito era por amor e não por obrigação. Né? A gente não imagina Jesus na terra sofrendo e padecendo tudo aquilo que ele sofreu de uma forma danosa, de uma forma, eu não queria estar aqui, mas eu estou porque não tinha nada melhor para fazer, eu não queria, não, ele veio porque quis, e isso é glorioso, ele veio por amor, ele veio por satisfação, ele veio porque tinha um propósito para cumprir e ele amava fazer o que ele fazia. Oh, Deus bom! Eu não estou dizendo que obedecer não envolve sacrifício. Eu não estou dizendo que obedecer não envolve renúncia, porque muitas vezes obediência está sim ligado a fazer aquilo que não quer. Muitas vezes obediência, você pode estar dizendo assim, pastor, então a obediência ela vai sempre ser com um sorriso no rosto, ela vai sempre ser flores, mil maravilhas. Não, a obediência ela não está ligada apenas a você fluir de uma forma simplesmente... a obediência não está ligada ao fluir simplesmente de uma forma de que vai ser fácil obedecer. Não vai ser fácil obedecer. Inclusive, quando a gente vai ver a trajetória de Jesus, a gente vê muitos aspectos da vida de Jesus, principalmente na sua humanidade, de que chegava a certos momentos de que ele, de fato, ele diz no Getsemane, em Mateus capítulo 26, versículo 36, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, deixando bem claro que naquele momento a angústia da morte estava na sua mente falando mais alto do que o propósito. Mas Deus imediatamente diz, filho, lembra do propósito. Eu imagino Jesus orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Mas ele diz, todavia, Jesus imediatamente corrige a sua oração e diz, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, gente, é impressionante como nós precisamos mudar o nosso conceito, como isso está enraizado na mente das pessoas. Por que obedecer?
por que você obedece? A obediência, ela é por obrigação? A obediência, ela é danosa? Ou a obediência, ela é com alegria e com amor? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que no meio do caminho exista um sacrifício em relação à obediência, em relação à renúncia, mas isso não pode ser sempre. Porque se for sempre, a gente não consegue suportar. Nenhum ser humano consegue obedecer a vida toda por obrigação. Porque vai chegar uma hora que esse relacionamento ele não pode subsistir, porque ele não está baseado no sentimento e no propósito correto. Então, gente, eu quero ler esse texto aqui com vocês, de Mateus, mas antes eu queria fazer essa introdução, eu queria fazer essa explanação. Por que você obedece? Né? Tem muita gente que diz assim, eu quero tanto viver as bênçãos de Deus para a minha vida, eu quero tanto receber aquilo que Deus tem para mim, eu quero tanto receber as bênçãos que Deus tem para a minha vida, mas eu queria te dizer algo. A obediência, a obediência é um posicionamento que eu e você precisamos ter acerca da palavra de Deus, daquilo que Jesus disse. E isso precisa ser com um coração contrito, quebrantado diante da verdade de Deus, diante da verdade bíblica. Então, todas as vezes que eu olho para as Escrituras e a palavra de Deus diz não faça, se a palavra de Deus diz não faça, está dizendo por amor, e não para me proibir, e não para me massacrar, e não para me privar, e não para privar a minha liberdade. Não, muito pelo contrário. Em Gálatas capítulo 5 diz, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Então tem muita gente que diz assim, a obediência ela me priva de viver algumas coisas. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A obediência, ela te priva de fracassar. E isso é maravilhoso. Porque se você se posiciona na obediência, você está seguro. Irmãos, você precisa agradecer a Deus por isso. Se você se posiciona na obediência, você está seguro. Porque é na posição de obediência que Deus opera. Onde o favor de Deus está associado é na obediência. Pode ficar tranquilo. Pastor, eu estou em uma posição de obediência. Pode ficar tranquilo, Deus vai te favorecer. Existe uma graça sobre a tua vida. Existe um favor de Deus que vai te alcançar quando nós estamos posicionados nessa obediência. Pastor, então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é esse. Por que obedecer? A obediência, ela pode sim, olha só, para que você não entenda isso de forma errada. A obediência, ela pode sim estar ligada em certos pontos da nossa vida, a ser sacrificial. Sim, mas não pode ser eterno. O sacrifício não pode ser eterno. Nós precisamos sim entender o sacrifício da obediência, mas precisamos acima de tudo entender que a obediência ela é por amor e não por obrigação. Jesus veio por amor e o nosso maior exemplo é ele. Ele veio por amor. Então eu quero ler aqui Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que Jesus é batizado por João. Né? Jesus se submete ao batismo. João olha para Jesus e diz assim, eu é que devia ir a ti e tu vens a mim. Né? Jesus diz, não, é necessário, João, para que se cumpra toda a justiça. E essa palavra me pegou por dentro. Quando Jesus disse assim, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Isso mexe comigo, porque, irmãos, como Jesus sentia a necessidade de passar por todos os processos de obediência. Jesus precisava daquele momento, onde ele ia descer as águas, e a Bíblia diz que quando ele se submete a esse cumprimento de justiça, algo poderoso acontece. Eu quero ler aqui com você. Olha só. Versículo 13. Mateus, melhor dizendo, capítulo 3, a partir do versículo 13. Então Jesus veio da Galileia para ser batizado por João, mas João se recusava. Olha o texto. João se recusava, justificando, sou eu quem preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus declara, é necessário que façamos para cumprir toda a justiça. E João concorda. E sendo Jesus batizado, saiu da água e eis que se abriram os céus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. E eis que se abriram os céus. E o Espírito do Senhor veio sobre Jesus. Aleluia. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus depois que houve o cumprimento da justiça. Então, irmãos, isso me ensina algo. O avivamento não opera, não vem antes que vier um posicionamento de obediência. Não existe avivamento sem um posicionamento de obediência acerca das coisas de Deus, das Escrituras. Então, isso está totalmente associado, irmãos. O Espírito do Senhor vem sobre Jesus depois do cumprimento da justiça. E isso
veio no meu coração de uma forma poderosa. Porque muitas vezes nós queremos fluir naquilo que esperamos em Deus, naquilo que já foi profetizado pelos profetas acerca do grande avivamento que viria antes do terrível dia do Senhor. E nós cremos nisso, eu creio nisso. O nosso ministério é um dos alicerces da nossa visão, nós cremos no avivamento. Mas não existe avivamento sem cumprimento da justiça. O cumprimento da justiça vai fazer com que os céus se abram sobre nós, sobre essa geração, e o Espírito do Senhor venha. Aleluia! E quando eu digo o Espírito do Senhor, eu não estou dizendo que Ele não está em nós, que Ele não está sobre nós. Ele está. Mas o que eu estou dizendo é de uma forma palpável e sem medida, assim como veio sobre Jesus. A Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor sobre Jesus de uma forma sem medida. E é isso que está faltando para essa geração. Mas isso não vai acontecer antes que venha o cumprimento da justiça. E eu quero deixar uma palavra para você. É uma aula, mas também uma ministração. E eu quero que você abra o coração para aquilo que você vai receber hoje à noite. Eu quero lhe dizer, até onde você tem se esforçado para obedecer? Até que ponto você tem se esforçado para obedecer? Até que ponto você gasta as suas energias para se posicionar na obediência à palavra e naquilo que Jesus deixou escrito? Irmãos, nós queremos tantas coisas de Deus, nós queremos fluir tanto naquilo que Deus tem para nós, nós queremos viver tanto a ousadia no espírito daquilo que o Senhor coloca em nossos corações, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a cumprir a justiça. E o que é cumprir a justiça? É fazer aquilo que a Bíblia diz. É não dar ocasião à carne, é fazer o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5. Anda no espírito para que você não possa satisfazer as concupiscências da carne. Então, queridos, o que é andar no espírito? É viver uma vida totalmente pautada naquilo que Jesus diz. Ei, estabelece a tua casa sobre a rocha. Porque quando vierem os momentos difíceis, isso está escrito lá em Mateus capítulo 7. Quando vierem os tempos difíceis, quando vierem as tempestades, a tua casa vai permanecer intacta. Mas isso tem um princípio. Ouvir e praticar. Qual é o princípio bíblico para se manter firme diante dos dias difíceis? Tem muita gente que me diz assim, Renan, me dá um segredo para se manter de pé diante de tempestades da vida. Eu vou te dizer, ouvir e praticar, ouvir e fazer. Agora, o problema dessa geração é que elas absorvem a informação, nunca se viu, nunca se ouviu uma geração tão inteligente quanto essa, que sabe tanto da palavra quanto essa, que sabe tanto da Bíblia como essa, mas não faz, mas não se move, mas não coloca em operação aquilo que sabe. Irmãos, não é só crescer em conhecimento, é crescer na graça e no conhecimento. Então tem muita gente que cresce em conhecimento, mas não cresce na graça de Deus. E o que é graça? Capacidade, unção, favor. Aleluia. Então, eu quero, irmãos, passar isso para vocês de uma forma linda. Jesus, no começo do seu ministério, quando ele completa 30 anos, a Bíblia diz que ele se batiza e ele diz algo, é necessário. João diz assim, eu é que devia ir a ti. Jesus diz, é necessário, João, para que se cumpra toda a justiça. E logo após o cumprimento da justiça, os céus se abrem. E eu quero profetizar sobre essa geração. Que os céus vão se abrir sobre a igreja brasileira. Mas para isso a igreja precisa ter a consciência do cumprimento da justiça. Pastores dessa geração, líderes de juventude dessa geração, pessoas, homens e mulheres que estão na linha de frente da igreja do Brasil. Eu creio, irmãos, que os céus vão se abrir sobre as nossas vidas. Mas para isso precisa haver um cumprimento de justiça. E o que é cumprimento de justiça? É as pessoas estarem andando com Deus. Porque parece que as pessoas conhecem muito sobre Deus, mas não andam com Deus. O conhecer sobre Deus, sabe, não é suficiente muitas vezes diante desses dias. Nós precisamos conhecer Deus não apenas na teoria, mas mergulhar em um oceano profundo, irmãos, de quem é Deus. E Deus está querendo todos os dias nos ensinar. Vamos mais profundo, vamos mais profundo. Aleluia, aleluia. Pastor, o que é que a obediência tem a ver com avivamento? Tudo. O cumprimento da justiça, ela precede a abertura dos céus. Aleluia. Os céus, eles vão se abrir após o cumprimento da justiça. Deus está, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. A criação aguarda esperançosamente, ansiosamente a manifestação dos filhos. Então o que é que nós estamos fazendo, queridos? Eu quero transmitir, eu quero chamar a responsabilidade para a minha vida, eu quero chamar a responsabilidade para a vida das pessoas que estão me ouvindo, para você, para mim. O que é que nós estamos fazendo para obedecer aquilo que está aqui, as escrituras, aquilo que Jesus deixou escrito, queridos?
O que nós estamos muitas vezes vivendo as nossas próprias vidas sem se importar com o cumprimento da justiça. Eu quero dizer que os céus estão abertos e vão se abrir para nós. E o Espírito do Senhor vai descer de uma forma manifesta, palpável sobre as nossas igrejas, sobre os nossos ministérios. Mas para isso precisa haver um cumprimento de justiça. E esse cumprimento de justiça vai ser pautado no caráter, naquilo que nós vamos manifestar. Eu e você precisamos manifestar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor. Aleluia. E o amor se move em obedecer. Quando nós amamos, nós obedecemos. Por que a esposa ela é submissa ao marido? Porque ela o ama. Porque o marido, muitas vezes, ele precisa dar a vida pela sua esposa, porque existe amor ali envolvido. Então, irmãos, eu dei um exemplo simples aqui para que você entenda que nós precisamos nos submeter àquilo que Jesus deixou escrito na sua palavra para que haja abertura dos céus. Aleluia, aleluia. A abertura dos céus, ela vai causar uma explosão em nossas igrejas. Ela vai causar uma explosão em nossos ministérios. Eu quero dizer que o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. As nossas famílias nunca mais serão as mesmas. Os nossos, os homens dessa geração, as mulheres dessa geração, os casamentos dessa geração nunca mais serão os mesmos depois da glória de Deus manifesta sobre as nossas vidas. Mas para isso precisa haver um cumprimento da justiça. E eu chamo a responsabilidade para a minha vida. Aleluia! Eu chamo a responsabilidade para a minha vida. Precisamos cumprir a justiça. Ele veio como homem, irmãos. Sabe o que é mais lindo na vida de Jesus? É que ele se esvaziou da sua glória. E muitas vezes nós não queremos nos esvaziar da nossa soberba, dos nossos achismos, do nosso egocentrismo. Nós muitas vezes não queremos nos esvaziar daquilo que muitas vezes é bom para nós. Muitas vezes nós não queremos nos esvaziar da nossa vida pessoal. Muitas vezes nós não queremos nos esvaziar do nosso eu. Muitas vezes nós não queremos nos esvaziar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É necessário para que os céus se abram. Jesus se esvaziou. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. E foi por você, foi por mim. Então, quando nós estamos envolvidos nisso, alicerçados nisso, os céus se abrem. Mas até que ponto nós queremos obedecer? Até que ponto nós estamos ministrando sobre avivamento, mas nós estamos deixando de cumprir um princípio bíblico para que o avivamento se manifeste? Então, não há avivamento sem obediência, não há avivamento sem cumprimento da justiça. E você pode declarar isso na sua casa. Eu quero. Você pode bater no peito e dizer, eu quero cumprir a justiça. Eu quero cumprir a justiça. Eu não quero envergonhar o meu Senhor. Eu não quero ser motivo de dúvida e de chacota para o mundo. Eu quero ser um farol para o mundo. Eu quero ser o sal da terra, assim como Jesus diz. Mas para isso eu e você precisamos cumprir a justiça. Isso é tão glorioso, isso é tão, é tão intenso isso, porque isso veio como uma flecha em meu coração, inclusive lá no meu canal no YouTube. Eu vou subir esse vídeo, inclusive essa live para lá. Mas no meu canal do YouTube tem uma pregação chamada Santidade e Avivamento. E essa ministração é extraordinária, eu aconselho você a assistir, irmãos. Santidade e Avivamento. É uma ministração de 40 e poucos minutos, 50 minutos, se eu não me engano. E eu ministro justamente sobre esse texto, e existe mais riqueza de detalhes, mas eu quero pontuar isso aqui. Não existe avivamento sem cumprimento da justiça. Mas vamos lá. A obediência é por amor. E quando nós nos posicionamos em obediência, nós vivemos o grande avivamento que Jesus deseja. Mas até a gente viver esse avivamento poderoso, existe uma porção a mais que eu preciso atentar. Existe uma porção extra que eu preciso atentar. E isso está lá em João. Vamos lá comigo? Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui. Aleluia. Eu quero agradecer aos irmãos que estão comigo aí na live. Glória a Deus, vocês são maravilhosos. Estou abrindo aqui lá em João. Não quero perder o contexto aqui com você. João capítulo 14, Jesus falando com os seus discípulos acerca da morada celestial. E olha o que Jesus diz aqui. É extraordinário, queridos. Extraordinário. Olha o que Jesus diz aqui. Ele diz aqui, João capítulo 14, versículo 21. É aquele texto que muita gente conhece, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí olha o que Jesus diz. Quando a gente vai lendo, o versículo 21, ele diz assim:
aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Ou seja, olha o critério de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente rasga, né, na nossa boca, a gente rasga palavras dizendo assim: eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. Jesus, você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas olha o critério para amar Jesus. Olha a classe de pessoas que amam Jesus. Ele está dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, existe uma classe restrita de pessoas que amam Jesus. Existe uma classe restrita de pessoas que amam Jesus. Quem é que ama Jesus? Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. São esses que me amam. Olha o que Jesus está dizendo. Em outras versões, assim: aqueles que me obedecem. São esses que me amam. Aí Jesus está dizendo: aquele que me amar será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, esse texto, ele é precioso para a minha vida e é como um rema para mim. Todos os dias, quando eu abro as escrituras, eu dou de cara com João 14:21 e eu digo: eu quero viver exatamente o que está escrito aqui. Eu quero prosseguir em avançar naquilo que está escrito aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está dizendo: não é qualquer um que me ama, não é qualquer um que diz que me ama, que me ama. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, são esses que me amam. Você ama Jesus? Mas você está disposto a amá-lo e guardar os seus mandamentos e obedecer a sua palavra? Irmãos, que coisa extraordinária, irmãos. Que maravilha do céu. Quando nós entendemos, de fato, aquilo que Jesus diz. Existe uma classe de pessoas restrita que ama ao Senhor. Quem é que ama Jesus? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aí ele continua dizendo: aquele que me amar também será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a manifestação da glória de Deus é dada aos obedientes. Eu queria que você gravasse essa frase. Inclusive, eu até postei essa frase recentemente, há alguns dias. Existe uma porção diferente para os filhos obedientes. Eu quero dizer que a manifestação da glória de Deus, a manifestação do favor de Deus é para filhos obedientes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu quero dizer que quando você está posicionado na obediência, você está seguro. Quando você está posicionado na obediência, você não tem o que temer. Mas quando você está vivendo uma vida cocheando em dois pensamentos, divergindo de ideias, sem saber para onde ir, sem propósito, sem rumo, né, como um cego em tiroteio perdido, você muitas vezes fica sem rumo, sem destino e levado por qualquer vento de doutrina, a gente não consegue avançar. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quantos estão preparados para o maior avivamento que essa terra já pôde presenciar? Eu creio que você está. Eu estou. Eu quero todos os dias viver como uma noiva apaixonada que aguarda ansiosamente a volta do noivo. Irmãos, nós estamos vivendo dias de muita intensidade. Se você já orava, passe a se intensificar na tua vida de oração. Se você já lia as escrituras, não passe a ler, passe a mergulhar nas escrituras, sabe? Nós estamos vivendo dias de muita intensidade, dias de muita decisão acerca da igreja brasileira. E nós precisamos, eu e você, estarmos juntos nessa grande revolução profética que o Senhor está derramando nessa nação. E eu e você fazemos parte disso. Não esquece, a obediência, ela vai gerar um fruto glorioso. A obediência, ela vai gerar um movimento de justiça extraordinário para que os céus se abram e o Espírito do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas. Aleluia! 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 Eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. E o relacionamento com Jesus, ele vai deixar de ser algo danoso. O relacionamento com Jesus vai deixar de ser algo pesado, muitas vezes para nós. Porque o que é que... Nada contra, eu não estou aqui para criticar o catolicismo ou para criticar a Igreja Católica, mas o que é que a Igreja Católica ela imputou para a sociedade durante muito tempo? Você pecava, você ia se confessar, e o padre perdoava e te dava o quê? A penitência, que chamava. Que era a quantidade de vezes que você tinha que rezar. Né? Então era 300 Pai Nosso, 400 Ave Maria e por aí vai. Eu não estou aqui querendo te criticar, de forma nenhuma. Mas é só falar. Então a gente se acostumou com um modelo de oração sacrificial. Que a gente tinha que orar para pagar alguma coisa. Para pagar um pecado, para apagar uma transgressão que a gente tinha feito. Então... a oração na nossa vida,
ela nunca foi, muitas vezes, prazerosa. Porque essa doutrina ficou cravada no nosso coração que a oração é para pagar alguma coisa. E não é para desenvolver um relacionamento. Oração não é para pagar nada, irmão. Oração é para tu construir um relacionamento com uma pessoa que você quer conhecer. Porque oração é diálogo. Então, se eu quero viver com Deus, eu preciso construir em Deus um relacionamento. E esse relacionamento precisa ser construído por meio da oração. Então, a oração, ela ficou impregnada na cultura do povo, principalmente da brasileira, que a oração é para pagar. Então, a gente volta para aquele contexto de justiça própria, de mérito humano, onde as pessoas dizem assim, Jesus, eu vou orar porque eu quero que o Senhor resolva isso aqui. E, na verdade, a oração é para tu construir um relacionamento. Se tu quer conhecer Jesus, tu precisa viver esse relacionamento e construir esse relacionamento. Isso, irmãos, é para tudo que a gente precisa viver em Deus. Para tudo. Eu não estou aqui querendo criticar A ou B, mas eu quero te dizer que na nossa vida muitas vezes ficou doutrinado isso. Que o relacionamento, que a oração é uma imposição para pagar algo que eu e você fez, né? É como se fosse uma dívida que a gente está pagando. E a oração não é isso, queridos. A oração é para te deixar ainda mais próximo do Senhor. A oração é para tu mergulhar em Deus, é para tu conhecer Jesus. É para tu, sabe? Jesus diz, quando você orar, fecha a porta do teu quarto, vai ali em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Oração é diálogo, é intimidade, irmão. A gente perdeu o conceito do que é viver com Jesus. E muitas vezes a gente quer resgatar esse conceito de outra forma. E eu quero te dizer que não existe outra forma de resgatar esse conceito senão mergulhando nas Escrituras para uma vida de obediência. Não tem como entender avivamento sem entender o que é obedecer. E eu quero te dar um último conceito aqui. Sabe, eu olho para a vida de Davi, eu quero voltar lá para o Antigo Testamento, para a vida de Davi, e eu olho para um jovem que se posicionava em obediência. Sabe, Davi ele foi achado quando o profeta Samuel recebe a instrução de Deus para ir na casa de Jessé, né? Vai na casa de Jessé porque um dos seus filhos será o rei, será ungido rei. A Bíblia diz que Davi, o profeta Samuel, melhor dizendo, vai até a casa de Jessé e Davi ele é achado em uma posição de obediência, pastoreando as ovelhas que não eram dele, mas eram do seu pai. Irmãos, é na posição de obediência que nós vamos ser achados por Deus. Assim como Davi foi achado pelo profeta, debaixo de uma inspiração de Deus, eu e você, nós vamos ser achados por Deus nesse tempo, por causa de uma atitude de obediência. Sabe? E Davi estava com as ovelhas do pai, simplesmente se submetendo àquela vida de obediência. E ele foi achado. Aleluia. Porque o seu coração estava posicionado naquilo que ele precisava fazer. E eu e você, eu quero te fazer essa pergunta, eu quero que essa pergunta ecoe nos seus próximos dias, o quanto você se esforça para manter esse posicionamento de obediência. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida nesses dias, para que você avance no propósito que Jesus quer para você. Aleluia! Amém? É isso que estava no meu coração. Talvez essa live tenha durado muito ou pouco, não sei qual é o teu ponto de vista, mas para mim foi extremamente esclarecedor, extremamente edificante. Eu quero que você seja muito abençoado na prática da palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração. Quantos estão comigo nessa oração? Vamos fazer essa oração juntos? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pelo teu poder. Eu quero te agradecer por essa geração. Eu quero te agradecer porque nós não estamos aqui simplesmente para viver uma teoria de quem é você, Jesus. Nós estamos aqui para mergulhar na tua palavra, mergulhar naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós não queremos estar perdidos. Nós queremos nos encontrar todos os dias na tua presença. É nesse lugar onde nós queremos, Pai, estar. Senhor Jesus, nos ensina que os nossos olhos possam ser iluminados pelo conhecimento da tua verdade, para que a gente possa a cada dia crescer em graça e em conhecimento no teu relacionamento, no nosso relacionamento contigo. Oh Jesus, como é bom e prazeroso viver com você. Porque não existe nada que se compare à tua presença. Não existe nada que se compare à tua graça. É assim que nós decidimos orar e nos posicionar diante de uma geração caótica que está nesse tempo. Diante de momentos tão difíceis que estamos enfrentando a nível mundial. Nós estamos querendo nos posicionar para dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te desejamos e o quanto nós estamos convictos de obedecer. Porque o nosso coração é um coração que aguarda
aguarda com muita esperança a tua volta. E nós queremos ser achados como uma noiva obediente, como uma noiva fiel, como uma noiva perfeita, que está esperando a tua volta, se dedicando e se consagrando para viver eternamente contigo. É assim que eu decido te orar e te agradecer por tudo. Eu quero agradecer a você, amém, por estar comigo aqui até o final. Muito obrigado. Obrigado por você ter decidido viver intensamente esse tempo e que você possa trazer esses ensinamentos para a tua vida. Você não nasceu para fracassar. Você nasceu para obedecer. Você não nasceu simplesmente para viver o que você pensa que é vida. Você nasceu para viver os sonhos de Deus. Talvez você tenha sonhado e dizer assim, os meus sonhos já são muito bons, mas os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, graça e paz, em nome de Jesus, estamos juntos, muito obrigado, eu quero agradecer a sua vida. Essa live ela vai ficar salva aqui, tá? No meu Instagram, você pode ver quantas vezes você quiser e ser edificado, você pode compartilhar com pessoas, tá? Em nome de Jesus. Você pode printar, jogar lá nos stories, você pode compartilhar com seus amigos. Essa live eu vou subir também para o meu canal no YouTube. Você pode ter acesso a essa mensagem. Quantas vezes você achar que precisa assistir, assiste novamente e seja edificado com a palavra de Deus. Tá bom? Um abraço grande. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos.